Olá, eu sou a professora Silvia e neste vídeo nós vamos conhecer algumas características culturais e religiosas que marcaram a história do Antigo Egito. Então vamos lá. A história do Egito é fascinante. Quem nunca ficou impressionado diante de uma imagem de uma pirâmide, de uma esfinge, de um templo e até mesmo de uma múmia? Muitas pessoas viajam para conhecer as grandes construções e paisagens egípcias. As técnicas de mumificação, os rituais religiosos, a economia, a vida cotidiana, enfim. Diversas dimensões da história egípcia fazem com que ela seja atraente e misteriosa ainda nos dias atuais. O Egito é uma das civilizações mais antigas da história, e o que aprendemos sobre ele nos indica que os egípcios atingiram um padrão complexo na arte, na ciência, no comércio e na religião. Um dos marcos mais importantes da história egípcia foi o encontro de um artefato arqueológico capaz de explicar os costumes e a cultura, através da escrita, a Pedra de Roseta. Até mesmo o grande conquistador Napoleão Bonaparte, imperador francês, rendeu-se ao fascínio que a civilização egípcia desperta. Exemplo disto é o próprio papiro, uma grande curiosidade. O papiro, uma espécie de papel egípcio, na verdade é uma planta encontrada ao longo do Nilo, cuja parte interna das hastes pode ser cortada em finas tiras. Na antiguidade, essas tiras eram estendidas sobre uma pedra plana, uma ao lado da outra, e mais uma camada era colocada por cima, no sentido contrário. Depois, batendo como uma espécie de martelo, elas ficavam finas como uma folha achatada. Para que ela ficasse bem lisa, era utilizada uma pedra. O resultado são esses belíssimos registros da arte e da escrita egípcia. A religião egípcia, marcante e misteriosa, mostra-nos a relação entre o mundo físico e o espiritual, observado e temido pelos egípcios. Sendo politeístas, ou seja, acreditando em vários deuses que assumiam formas diversas, esses deuses se assemelhavam aos próprios humanos, com vontades e sentimentos parecidos. Essas formas assumidas pelos deuses poderiam ser humanas, de animais ou mistura de ambos. Aliás, desde sempre os egípcios tiveram uma relação de proximidade e empatia com os animais. Muitos desses representantes das divindades, como o gato, domesticado e adorado pelos egípcios. Para os egípcios, a vida ia além da morte. Na crença egípcia, o corpo dos mortos tinha que ser preservado para que a alma pudesse retornar do outro mundo. A própria morte era vista como uma transição entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Os egípcios foram verdadeiros mestres na arte de mumificação do corpo humano. Primeiramente, preocupavam-se com a decomposição dos corpos, que eram esvaziados e desidratados com um sal especial, o sal natrão. Em seguida, acontecia o embalsamento, a retirada das vísceras, que eram colocadas em recipientes chamados vasos canopos. Depois de embalsado, o corpo era envolvido em faixas de tecido e de linho. Após a mumificação, os corpos eram guardados em sarcófagos. Mas as imagens das pirâmides talvez sejam as mais difundidas quando falamos de Egito. Com aproximadamente 150 metros de altura e 230 metros de largura, a pirâmide de Quéops permaneceu durante mais de 4.000 anos como a mais alta realização da arquitetura humana. As pirâmides foram construídas para servirem de túmulos aos faraós, assim como o Vale dos Reis, marcados por sua grandiosidade e as belíssimas pinturas no seu interior. Agora sabemos que o Egito foi uma das mais importantes sociedades antigas e ainda hoje desperta em muitos
o desejo de conhecê-lo. Permanece, ao longo do tempo, como um dos destinos mais procurados pelos turistas em busca de aventuras. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com esse vídeo sobre curiosidades e aspectos religiosos e culturais da civilização egípcia. Me despeço aqui com um grande abraço e que Deus cuide de todos. Tchau, tchau!